esse comportamento se estende até o último dia, no caso, dia 30. A representação algébrica do lucro em função do tempo é... Pessoal, a primeira pergunta, por que esse gráfico está existindo abaixo do eixo X? Aqui, ó. Professora, esse que está abaixo do eixo X, eu acho que é o que ele... Quando ele começou com a loja, né? Para abrir, o que ele lançou, né? Comprou a mercadoria, é a capital, né? De investimento. Isso, ou seja, ele estava tendo prejuízo por enquanto, né? Aí ele foi vendendo, passando os dias e começou a ter lucro. É exatamente isso, gente. Quando ele começou a loja, né? Então ele já estava devendo. Aí pronto, aí aquele que é a lei de formação, tá certo? Aqui ele dá 3 pontos. Sugiro a vocês sempre fazer aquele método que eu falei. Deixa eu apagar aqui, que eu risquei. Eu sugiro a vocês sempre fazer aquele método de construção da função a partir do gráfico. Procura a raiz e procura o B, certo? Sempre use isso porque é bem mais prático. Esse ponto que está aqui, que é o terceiro ponto que ele deu, vocês só vão usar se não tiver dado algum desses outros dois, tá bom? Pela praticidade, é mais rápido resolver por aqui. Então, ó, a lei de formação da função geral é y igual a x mais b, tá? Só que no caso, o y é o lucro, né? A raiz é o ponto onde a função vai ser igual a zero, tá bom? Então, eu ainda vou igualar a zero. Vocês vão ter isso aqui, ó. 5 vezes A. O x é o valor x é o valor 5, que é a raiz. E o B vai ser 1.000. Então, ó, mais, por causa da lei de formação, menos 1.000. Pronto. Como aqui eu substituí a raiz na função, então vocês vão ter isso aqui, ó. 0 igual a 5A menos 1.000. Tem 2 formas de vocês resolverem essa questão. Passa o 1.000 para a esquerda, para não ter que multiplicar por menos 1, ou passa o 5A para a esquerda e multiplica por menos 1. Qual que vocês preferem? 5A para a esquerda. Multiplicar por menos 1. Pronto, então menos 5A igual a menos 1.000. Aí multiplica por menos 1, A vai ser igual a 1.000 dividido por 5. Então, A vai ser igual a 200. Pronto, agora a gente tem a lei de formação. O lucro, ele chama de L de T. O L de T vai ser igual a 200T menos 1.000. Pronto. Resposta, letra D. Só isso, facinho, né? Então, esse aqui é mais um exemplo de função a partir do gráfico. Posso seguir? Pode, né? Mais um exemplo aqui, ó. Esse gráfico aqui é a representação de um gráfico da função do primeiro grau, mas, nesse caso, ele não deu praticamente nada do que vocês precisam, né? Ele só deu os pontos. Normalmente, pessoal, a gente vai fazendo essa contagem aqui, como aqui ele está aparentemente fazendo 20, 40, 60, 80, é que a gente deduz que isso aqui está somando de 10 em 10, tá? Mas o ideal é vocês não confiarem no dado que vocês não estão vendo. Como vocês não estão vendo esse valor, eu vou partir do princípio que eu não sei, tá certo? Mas, teoricamente, o valor de B, que é esse ponto aqui, é para ser 30, tá bom? A gente vai tirar a prova agora. O que acontece nesse gráfico? Nesse gráfico, ele nem... Professora? Oi. Essa questão aí é como aquelas de geometria plana, né? Não se deve confiar na figura. Exatamente, perfeito. Nunca confie na figura. Se ele não deu valor, vocês não vão supor, mas está aqui entre o 20 e o 40. Não, se não deu, é perfeito. Igual as questões de geometria, não confie nunca na figura. Porque nem sempre ele segue, né, a padronização, a escala, tudo certinho. Por mais que aqui esteja certinho, né? Aí a gente vai fazer a partir dos pontos que ele deu. Então, quais são os pontos que ele deu? Ele deu x igual a 1 e o y igual a 40. Esse aqui vocês têm certeza que ele deu.
Deu x igual a 2 e o y deu não. Então, não pode usar. Ele deu 3 com 60 e deu o 5. Desses pontos aqui, vocês vão escolher 2. Qual que vocês vão querer? 1, 3 ou 5? 3. 3. Já foi um pedido para o 3. São 2 pontos. Pronto. Então, 5 foi ligado ao 80. Pronto. Feito isso, isso aqui novamente é a função a partir do gráfico, só que aqui vocês vão fazer um sistema, tá bom? Que é com a lei de formação, y igual a x mais b. Aí, o que vocês vão fazer aqui? No y, eu vou substituir 60. Ó, eu vou escrever de um jeito um pouco diferente, só para vocês visualizarem melhor, a gente não tem que ficar trocando, tá? Eu vou escrever nesse formato, tá? A x mais b igual a y. Então, vai ficar assim, ó. 3, que é o valor de x, vezes a, mais b igual a 60, tá? Substituir nessa função o primeiro par. Agora, eu vou fazer a mesma coisa com o segundo. 5 vezes a mais b igual a 80. Pronto. Tem o sisteminha aqui. Tá vendo como é mais prático quando tem a raiz e o b? Porque se não tiver a raiz e o b, ou não tiver um dos dois, tem que ir para o sistema. Sempre. Aí, ó, vou multiplicar por menos 1 a primeira para poder eliminar o b. Aí vai ficar assim. Menos 3a menos b igual a menos 60. 5a mais b igual a 80. Simplifico o b com b. 5a menos 3a vai dar 2a. 80 menos 60 vai dar 20. Aí alguém pode se perguntar, mas eu não podia ter multiplicado por menos 1 de baixo? Podia. Mas ia dar negativo, aí lá vai multiplicar por menos 1, a gente evita essa continha, tá? Então, a vai ser igual a 20 dividido por 2. A vai ser igual a 10. Agora, vocês vão escolher uma das duas, a primeira ou a segunda, para substituir. Primeira, pronto. Então, substituindo. A igual a 10 em 1, vou chamar aqui de 1 e 2. Vocês vão ter aqui 3 vezes 10 mais b igual a 60. Aí, b vai ser igual a 60 menos 30, porque 3 vezes 10 é 30. Aí, b vai ser igual a 30. Pronto, agora a gente pode confiar que realmente é 30, tá bom? Foi provado com continha que b é 30. A função vai ser y igual a, que é 10, x mais 30, que é b. Acabou. Essa é a lei de formação dessa função, tá bom? Tudo bem? Querem que eu repita? Não? Então, vamos seguir. Ó, aqui são os pontinhos, tá bom? Outro gráfico. Esse gráfico, vocês já sabem que o A vai ser o quê? Negativo. Negativo, porque é um gráfico decrescente, né? Então, como A é negativo, teoricamente, a gente novamente supõe, ó, que o B é 30. Mas vamos para as continhas. Qual é o ponto que os pontos que vocês vão querer pegar? Quatro e 2. Não. Tem como não. 2 não pode, né? Tem que ser 1 e 5. 1 e 5 de novo, então pronto. 1 e 5 de novo, não. O 5 que é o de novo, né? 1 e o 20 e o 5 menos 20. Pronto. Aí, y igual a x mais b, só que eu vou escrever naquele outro formato. Primeiro para o x, então vai ficar a mais b igual a 20.
Aí, para o segundo ponto, 5A mais B igual a menos 20. Pronto. Multiplica por menos 1 novamente a primeira. Um macete que vocês podem fazer é o seguinte: como aqui o B não tem coeficiente, vocês podem já fazer de cara a subtração direta. Não precisa passar por esse passo que eu estou fazendo de multiplicar por menos 1, porque dá no mesmo, tá? Então, vocês podem simplesmente subtrair as duas equações. Já fazia a mesma coisa. Então, ó, menos A menos B igual a menos 20. Aí, 5A mais B igual a menos 20. Corta. Aqui vai dar 4A e aqui menos 40. A vai ser igual a menos 40 sobre 4. A vai ser igual a menos 10. Pronto. Aí substitui agora na primeira, tá? Que tá mais facinho. Então, A mais B igual a 20. Menos 10 mais B igual a 20. B vai ser igual a 20 mais 10. Então, B é igual a 30. Novamente, provamos, né? De acordo com o gráfico. Aí, Y vai ser igual a menos 10x mais B, que é 30. Acabou. Pronto. Se eu tivesse pedido, ao invés da função f de x, eu tivesse pedido a função inversa disso. O que é que vocês iam ter que fazer? E aí? O x vira y, não, professor? Pronto. Depois de achar a lei de formação, o x ia virar y e vocês iam isolar o y. Gente, prestando atenção aqui o gráfico, nem tinha me ligado, ó. As unidades de medida são tempo e temperatura. Então, eu vou corrigir aqui. Seria T, de Tzinho, né? Aqui, menos 10T, mais 30. Deixa eu olhar o anterior. Também, a mesma coisa. Era LT, professora, não? Hã? No outro era LT, não? Vou voltar. Ó, deixa eu ajeitar esse aqui, né? Que tá T e T, ó. Aí, 10T. Ah, sim, agora eu entendi. Né? 10T. É porque eu fiz o gráfico escrevendo como Y e X, mas no plano cartesiano, aqui tá tempo em minuto e aqui a temperatura em graus Celsius. Eu tinha feito Y e X, aí o gráfico tava com a lei de formação errada. Agora é T de T. O LT que você estava falando, acho que é dessa questão aqui, né? Da anterior? É da anterior, é da anterior. Né? Tá. Pronto. Então, beleza, né, gente? Na lei de formação da função a partir do gráfico, quando vocês não têm raiz. Posso seguir, né? Tá. Pode. Vai. Próxima. Essa questão aqui foi o Jean que pediu para fazer, eu aproveitei e botei para a aula de vocês. Uma empresa farmacêutica testou um novo remédio em um grupo de pessoas. Todas tomaram o remédio no mesmo dia, no mesmo momento. 2 pessoas representam reação alérgica. Então, ó, vocês já sabem que 2 pessoas apresentam reação alérgica. Primeira pergunta: as 2 pessoas vão ser o... Já escrevi, né? Mas as 2 pessoas vão ser o X ou o Y? Vai ser o Y, né, professor? Por quê? Não sei dizer, mas vai ser o Y. É o Y porque a reação alérgica depende da pessoa tomar a medicação. Então, a variável dependente seria a reação alérgica. Então, o número de pessoas que tiveram reação alérgica. E ela teve no dia da ingestão, né? No mesmo dia da ingestão. Então, qual seria o tempo?
Vou continuar, porque no dado não tinha dado ainda, tá? Aí, de fato, a empresa verifica o número de pacientes que apresentam reação alérgica ao remédio, é dado por, tá aqui a lei de formação, onde T é o tempo em dias a partir da ingestão, pronto. Então, quanto é o tempo aqui? 0 ou 1? 0. Não é o dia? Mas ele não disse que é o tempo em dias a partir da ingestão? Então é um, professor. É 1. Que é no mesmo momento. Isso, exatamente. É no mesmo momento, já conta como dia 1. Aí depois, assim, se após 3 dias, 5 pessoas apresentam reação alérgica, quantas pessoas apresentam reação alérgica em 6 dias? Então, ele quer saber isso aqui, ó. RT, né? Ele quer saber esse termo aqui. Então, o que vocês têm que fazer aqui? A lei de formação primeiro, professora? A lei de formação. A diferença dessa questão para a anterior é que ele deu o gráfico e vocês extraíram os pares ordenados. Aqui ele deu o texto e vocês extraíram os pares ordenados. Mas é a mesma metodologia. Então, lá vai. Eu vou escrever logo o R de T para a gente não chegar no final e fazer o que eu fiz, né? Chamar de Y. Então, R de T é igual a A vezes T mais B. Para o primeiro ponto, eu tenho 2 igual a vezes 1 mais B. Para o segundo ponto, eu vou ter 5 igual a A vezes 3 mais B. Vou organizar. Vai ficar assim, vou multiplicar por menos 1 a primeira, tá? Aí vai ficar assim, ó, menos A menos B igual a menos 2. E eu repito a de baixo. 3A mais B igual a 5. Pronto. B com menos B dá 0. Aí aqui vai dar 2A. 5 menos 2 dá 3. A vai ser igual a 3 sobre 2, tá? 3 sobre 2 é o valor de A. Agora eu volto para a função e escolho um dos pontos, das equações. Qual que vocês querem? A primeira ou a segunda? A primeira. Pronto. Então, vamos lá. A mais B igual a 2. No caso, 3 sobre 2 mais B igual a 2. Passa para lá, né? Então, B vai ser igual a 2 menos 3 sobre 2. B é igual a 2 vezes 2, 4, e 4 menos 3, 1 meio. Pronto. Então, a função R de T é igual a 3 sobre 2. Professora? T. Oi. A minha colega, ela tá perguntando por que tem que multiplicar por menos 1, entendeu? Tá, eu multiplico. Aí a questão para eliminar o B. Isso, é para multiplicar por menos 1 para eliminar o B. A gente sempre, quando vai usar o método da substituição, a gente tem que fazer 2 passos. Escolher a incógnita que você quer eliminar. O 2 é multiplicar sempre basicamente pela uma das equações, pelo número que aparecer na outra equação com o sinal invertido. Como assim? Por exemplo, se a gente quisesse eliminar o A, eu teria que multiplicar a primeira equação por menos 3, para aparecer aqui um menos 3A. Se eu quisesse eliminar multiplicando na de baixo, né? Eu teria que multiplicar a de baixo por menos 1/3, para que ficasse o mesmo coeficiente. Então, aqui é menos 1, porque o coeficiente de B é 1. Se aqui fosse 2B, eu multiplicaria de baixo, por exemplo, por menos 2B, e assim por diante. Deu para entender? Deu, né? Aí, ó, mais 1 meio. Pronto, agora vamos fazer para os 6 dias. Como aqui deu tudo fracionário, né? Eu vou escrever uma única fração para ficar mais fácil a continha da gente. Então, 3 vezes 6 mais 1.
R de T. 3 vezes 6, 18, mais 1, 19, dividido por 2. 19 dividido por 2, isso aqui dá 9,5. Como não existe 9,5 pessoas, arredonda para mais. Aí, no caso, 10. Mas era para dar exato. Deixa eu só ver se eu não falhei em alguma conta aqui. 2 igual a A mais B. Aí, 5 igual a 3A mais B. Menos A menos B igual a menos 2. 3A menos A2. Oi. Colocaram no chat se estão perguntando se o 2 primeiro conta. Os 2 primeiros o quê? O 2 primeiros. Deixa eu ver aqui. Os 2 primeiros contam. Que é isso aqui? São as 2 primeiras pessoas, mas Sim. já entrou na primeira conta, né? Que Já esse entrou 1 e na 2. primeira conta. Sim. Foi. No mesmo dia da ingestão. E como ele disse que é o tempo em dias a partir da ingestão, a gente tem que considerar o tempo como tempo 1. Aí, depois ele fala após 3 dias, né? 5 pessoas. Tá ali o ponto 3 e 5. Aí 3A menos A dá 2A, 5 menos 2 dá 3, 3 sobre 2. Beleza. Aí, A mais B igual a 2. 2 menos 1,5. É isso mesmo. Aí, 3 vezes 6, 18. Mais 1, 19, é isso mesmo. 10 dias. Ou 10 pessoas, né? Então, Professora, você poderia... Oi. perguntei se os 2 primeiros contavam, porque assim, não fiz a conta, mas pela lógica, ele fala de 2 pessoas e depois fala desse tempo. Então, eu pensei que seria o quê? Que essas 2 pessoas não contariam, porque teve no primeiro dia e passou a contar depois. As pessoas que tiveram depois, porque 2 menos 5 iria ser 3. E 5 com 3 iria dar 8, que daria dentro das respostas. O problema é que, como ele fala que a função, ela vale, e o tempo é em dias a partir da ingestão da medicação, você não pode excluir a pessoa que teve reação no mesmo dia. Esse é o problema. Ela teve reação. Agora, se ele tivesse dito assim, por exemplo, T é o tempo em dias após a ingestão da medicação, aí você poderia pensar em excluir o 2, porque a pessoa só teve reação na hora, né? Não foi após. Mas do jeito que está aqui, e pelo domínio dele, ele definir como o tempo em dias, a partir da ingestão, não se pode excluir. Até porque se você excluir, qual vai ser o outro coordenado para resolver o sistema? Ah, tá certo, entendi. Não tem como achar, professor. Não tinha como. Porque você ia dizer assim, no dia 1, 0 pessoas, mas no dia 1, 2 pessoas tiveram reação. Aí não tinha como fazer o sisteminha. É isso mesmo, arredonda. Era para dar exato, mas... Agora, ou ele diz assim, quantas pessoas aproximadamente, né, apresentam reação alérgica 6 dias após, alguma coisa desse tipo. É isso. Mas essa aqui, no caso, é a função a partir de dois pares, tá bom? Aqui, após 3 dias, 5 pessoas, é isso mesmo, pronto. Eu estava escrevendo aqui e me lembrei de um detalhe. O lado bom desse remoto, sabe o que é? É que vocês nunca dizem assim, professora, afasta um pouquinho o que você está escrevendo na frente, porque eu sofria muito com isso, que eu sou canhota. Aí, normalmente, quando eu estava explicando no quadro, eu ficava na frente um pouquinho das letrinhas, principalmente para quem ficava na direita, né, no canto da direita. E aqui não, vocês estão vendo sempre a tela completa. Não tem isso. Sinal, né? Vamos para o estudo do sinal. Gente, antes de continuar a aula, tá tranquila essa metodologia para vocês das aulas? Com a teoria e questões? Tá indo rápido? Tá ruim? Tem alguma sugestão? Tá sim. Tá bom, professora. Tá, né?
Quando vocês tiverem alguma coisa incomodando na metodologia, qualquer coisa, sugestão pode falar, viu? Então, vamos lá. Estudar o sinal, né? Estudar o sinal de uma função é você determinar os valores que vocês querem saber da função quando acontece alguma coisa com ela. E alguma coisa com ela, basicamente, é ou o valor da função é zero, tá certo? E aí, no caso, é a raiz. Ou o valor da função vai ser positivo, ou o valor da função vai ser negativo. Aí, vamos voltar para o exemplo anterior aqui, ó. Por exemplo, se eu quiser estudar o sinal dessa função, eu vou determinar os pontos, ó, onde a função tem o y igual a zero, onde a função tem o y positivo, ou seja, acima do eixo x, e onde a função tem o y negativo. Então, estudar o sinal da função é fazer isso, tá bom? Voltando. Então, quando vocês tiverem uma função afim, do formato f de x igual a x mais b, né? Estudar o sinal é, primeiro, determina a raiz e faz esse macetezinho, né? O sinal contrário de A e o mesmo sinal de A, tá bom? Eu costumo dizer que é a regra da cama. Contrário de A e o mesmo sinal de A. Então, a regra da cama. Contrário de A e o mesmo sinal de A. Então, do lado esquerdo, vocês sempre vão fazer o sinal contrário de A e do lado direito, sempre o mesmo sinal de A. E no meio, a raiz, tá bom? Aí, vamos para o estudo do sinal, né? Então, aqui eu tenho, primeiro passo se a função for crescente, né? O valor de A positivo. Então, vocês vão ter esse tipo de gráfico. Então, usando a regra da cama, ó, aqui, sinal contrário de A. E aqui, o mesmo sinal de A. Então, quando for fazer o estudo do sinal, vocês sabem que todos os valores que são negativos da função estão atrás da raiz. E os valores que estão na frente da raiz, nesse caso, são os valores positivos, tá bom? Então, aqui, ó, y maior que zero, e aqui, o y menor que zero, tá bom? Isso na função crescente. Na função decrescente vai acontecer o inverso, tá bom? Então, como é que fica o formato do estudo do sinal, né? Vocês vão sempre dizer assim, ó, ou escreve o y maior que zero, ou escreve assim. Para y maior que zero, aí, então, x vai ser tal coisa. No caso aqui, ó, o y maior que zero vai ser maior que zero se o x for maior que a raiz, que é tudo que está aqui desse lado. Já o x menor que zero e o x igual a zero, deixa eu adiantar aqui. Ó, o x menor que zero vai ser para os valores menores que a raiz, e o x igual a zero, desculpa, o y igual a zero, vai ser os valores da raiz, tá bom? Agora, para decrescente, né? Tudo vai acontecer oposto, ó. Contrário de A e o mesmo sinal de A. Então, ó, positivo, y maior que zero, negativo, y menor que zero, tá bom? Então, o y vai ser maior que zero nesse caso, se x for menor que a raiz. O y vai ser igual a zero se x for igual a raiz. E o y vai ser menor que zero se o x for maior que a raiz. Esses vão dizer assim. Ui, eita, para que serve o estudo do sinal? O estudo do sinal, ele serve basicamente para duas funções mais importantes. Uma, determinar o domínio da função, que normalmente cai no estudo do sinal. E a segunda é quando vocês vão resolver inequação. Seja inequação produto, inequação quociente, alguma inequação desse tipo, tá bom? Então, basicamente, o estudo do sinal é mais útil nessas situações. Ou definição de domínio da função, ou na inequação. E cuidado, não é só um domínio da função normal. Pode ser uma função, por exemplo, logarítmica. Se eu chegasse para vocês assim, ó. Certo? Aí agora eu vou reescrever. Pronto. Na função normal logarítmica, quais são as regras que vocês têm para a definição do domínio dessa função? Quem lembra? O B tem que ser o quê?
Alguém lembra? Maior que zero. E aqui o A, que é a base da função, ele tem que ser maior que zero e diferente de 1, certo? Aí pronto, se eu chegasse para vocês e desse uma função com esse formato e perguntasse qual o domínio dessa função, aí vocês iam ter que vir para cá e escrever nessas duas leis. X menos 1 maior que zero e o A diferente de 1, né? Então, você pode resolver na equação normal ou simplesmente fazer o estudo do sinal. Então, o estudo do sinal aqui seria, por exemplo, a raiz, que é 1. E aí, vocês teriam, né, desse formato aqui, ó. Aqui é negativa, aqui é positivo, e o valor que é maior que zero é justamente nessa posição aqui. Então, o estudo do sinal da função serve para determinar domínio de qualquer função que dentro dela possa aparecer uma função do primeiro grau, essas regras, tá bom? Aí, para o estudo do sinal para o segundo grau e assim por diante, vai tendo cada uma a sua. Mas, basicamente, estudo do sinal, a gente faz mais como função base na do primeiro e na do segundo grau, porque o resto, às vezes, acontece de aparecer justamente uma dessas funções dentro dela. Então, pode aparecer uma função exponencial com a do segundo grau junto, uma função logarítmica com a do segundo grau junto, com o modular junto, e assim por diante. Então, mas o principal estudo do sinal que vocês vão aprender é mais ligado a primeiro e segundo grau. Pronto. Então, aqui estão os dois gráficos, tá bom? Então, esse gráfico é de uma função crescente, onde vocês vão ter essa parte aqui, ó, positiva, e essa parte aqui seria negativa. Então, ó, raiz 2. Ou seja, o estudo do sinal, quando o y for igual a zero, o x vai ser igual a menos 2. Quem lembra como é que determina a raiz de uma função? Ninguém? Ó, uma função desse tipo. Como é que eu determino a raiz da função? É só igualar a lei de formação igual a zero. Isso. Então, é só pegar isso aqui e igualar a zero. Então, 5x igual a 3, x igual a 3 sobre 2. Pronto. Aí, agora, quando é que o y é maior que zero? Quando o x é maior do que menos 2. E onde é que o y é menor que zero? Quando é menor do que menos 2. Tá bom. Exatamente. Ó, menor que zero quando x é menor que menos 2 e o y vai ser maior que zero quando x for menor que menos 2. Agora aqui, nesse caso, ó. Quando é que o y é igual a zero? Quando x é igual a 1. Aonde é que... Isso, e menor que zero? Quando ele é maior do que 1. E menor que zero? Menor do que 1. Desculpa, maior que zero, né? Menor que 1. Menor que 1. Isso, pronto. Então, ó, raiz, quando o y for igual a zero, o x vai ser igual a 1, e os sinais. Quando o y for menor que zero, x é maior que 1. E quando o y for... Opa, ficou aqui em cima. Pronto. Então, quando o y for maior que zero, o x vai ser menor que 1. Pronto. Vamos estudar o sinal dessa função, né? Então, ó, primeiro passo. Quais os valores que o x da função é positiva, negativa ou nula, tá bom? Então, primeiro vamos achar a raiz. Primeiro passo, pega a função igual a zero. Então, 3x vai ser igual a 6, x vai ser igual a 6 dividido por 3, x vai ser igual a 2. Aí, marca aqui. Agora, faz a reta. Como ela é crescente, o A é positivo, pronto. Aí, vem para a regrinha da cama, né? Apesar de ter essa regrinha da cama, que é memorizar, né, contrário de A, eu prefiro que vocês tenham em mente o seguinte.
Se o A é positivo, o gráfico é crescente. É só olhar. Bom, se aqui está abaixo do eixo X, é porque é negativo. Se aqui está acima do eixo X, é porque é positivo. É melhor do que ficar memorizando essas regrinhas, tá bom? Então, aqui, ó, positivo e o negativo. Opa, passei direto. E aí, vamos lá, ó. Quando desativou. Quando é que o Y vai ser igual a 0? Quando o X o quê? Ninguém? Pessoal? Quando o X for maior que 1. Ah, tá. Quando o X for igual a 2. Aí, quando o Y for maior que 0? X é o igual quê? a 3. Não, tem que ser Não. no inter... X menor que 2. X maior que Menor ou 2. maior? Maior Maior. que 2. E quando é que o X é menor que 0? Desculpa, o Y é menor que 0? Quando o X for menor que 0. Menor que 2, que é a raiz. Menor que 2, é. Menor que É, 2. sempre a raiz. Pronto. Então, esse é o estudo do sinal dessa função. Eu vou cobrar estudo do sinal para vocês? Não, vou pedir inequação, tá certo? Sempre vai ser na inequação. Mas precisa saber. Vamos lá de novo, ó. Menos 2x mais 2 igual a 0. Então, menos 2x vai ser igual a menos 2. Multiplica por menos 1. X vai ser igual a 2 dividido por 2. X vai ser igual a 1, tá? Pronto, aqui está o gráfico, aqui está a raiz e a reta, ó, decrescente por causa do A. A menor que 0. Pronto, agora vamos lá. Ó, positivo, negativo. Quando é que o Y é igual a 0? Quando o X for o quê? Igual a 1. Quando X for 1. Quando é que o Y é menor que 0? Quando o X for menor que Quando for 1. menor que 1. Menor ou maior? Aí é maior. Maior. Menor que 0 está aqui, ó. Maior que 1. Isso. E quando o Y é maior que 0? Quando o X for menos 1. Isso, for menor que 1. Pronto. Então, esse é o estudo do sinal. Aí, pronto, ó, sempre vocês vão ter isso aqui, esse tipo de desigualdade, né? Duas funções, por exemplo, tá bom? E vocês vão ter f de x maior que g de x, ou f de x menor que g de x, e assim por diante, porque nem sempre a função vai estar bonitinha, né? Só estudo do sinal, agora a gente vai para as inequações. Então, tem esses tipos de função. Ou vocês vão ter o maior que 0, ou vai ter o menor que 0, ou vai ser maior ou igual a 0, ou menor ou igual a 0. Sempre é o mesmo método de resolução, tá bom? Então, para resolver um conjunto de solução de uma inequação, basicamente, vocês vão fazer o mesmo procedimento de uma equação. Letra para um lado, número para o outro. Só tem uma coisa que vocês têm que observar. É que se o sinal do x estiver negativo, vocês precisarem fazer aquela multiplicação por menos 1, aí vocês têm que inverter o sinal da função. Da função não, da inequação, tá bom? Então, por exemplo, estou resolvendo uma inequação bem bonitinha, aí fica nisso aqui. Certo? O que vocês vão fazer? Vai ter que multiplicar por menos 1, né? Quando multiplicar... Aí fica maior ou igual a 3. Isso, vai ficar x maior ou igual que menos 3 sobre 2. Então, inverte o sinal de todo mundo, dos números e também da inequação. Pronto, essa é a diferença, tá bom? Então, sempre que vocês quiserem resolver uma inequação, vai ter que fazer esse procedimento. O que seria o princípio da equivalência? O princípio da equivalência é uma coisa que a gente faz direto, que é a história de passar para um lado e para o outro, né? Então, a equivalência é justamente vocês fazerem isso aqui. Por exemplo, quando eu tenho 3x mais 5 maior que 2, e eu faço, por exemplo, um 3x maior que 2 menos 5, esse princípio da equivalência diz o seguinte, que é a mesma coisa que eu subtrair os dois membros da inequação, ou da equação, seja o que for,
por 5. Quando eu subtraio os dois membros da inequação por 5, está dando no mesmo. Então, por isso, esse é o motivo que a gente diz assim, olha, passa para o outro lado e faz sempre a operação inversa, que é inverter o sinal. Por quê? Porque para esse 5 desaparecer do lado esquerdo, eu vou ter que subtrair dele com o sinal trocado. Aí, usando o princípio da equivalência, o que a gente faz? Subtrai do outro lado também. Porque se eu só subtrair desse lado, eu estou desequilibrando, então não é equivalente. Então, tem que fazer o mesmo processo. Aí você vai dizer, eu preciso fazer isso? Não. Esse princípio da equivalência serve só para justificar o porquê que a gente diz, inverte o sinal ou inverte a operação, tá bom? Então, do mesmo jeito aqui, ó, por exemplo, o menos 4x, né? Quando passa... chamado de postulado, né, professora? Isso, perfeito, exatamente. Então... O 4x vai para o outro lado, mas é a mesma coisa, a equivalência que eu somar. Se eu não me engano, é de Euclides. Isso, os postulados de Euclides, exatamente. Ele é muito bom. É gigante, não dá para você decorar tudo, mas ele é bom demais. É bom para vocês também fazerem consulta, quando vocês vão dar alguma teoria, e usa um postulado, outro. Muitos postulados da álgebra, elas vêm também da geometria, né? Porque... Vocês já estudaram história da matemática? Já chegaram? Não, né? Quando vocês forem estudar, vocês vão ver isso, que grande parte da matemática, ela se desenvolve... Oi? Oi? Não? Ele falou que ainda não. Sim, tá. Então, assim, grande parte da matemática, ela se desenvolveu basicamente das necessidades humanas. E as necessidades humanas básicas eram muitas ligadas à geometria. Então, por exemplo, muitos postulados de Euclides, da época da geometria, conseguiram ser aplicados também na álgebra. Porque a álgebra, na verdade, nasceu de uma segunda necessidade. Representar numericamente, ou na forma de expressão, aquilo que eles conseguiam ver, por exemplo, na geometria ou no dia a dia, né? Por isso que muitas pessoas, às vezes, gostam de demonstrar. Algumas situações da matemática, eu gosto tanto de representar a demonstração geométrica como a algébrica, justamente por isso, né? Porque um vem do outro, né? São bem interligados. Então, os postulados de Euclides são muito bons por isso, porque, pronto, isso vem de lá, mas a gente usa aqui também, né? Como se fosse uma coisa muito separada, né? Mas é isso. Aí, pronto, ó, do mesmo jeito, então, troca o sinal. Um exemplo bem claro, voltando para os postulados, é que vocês já devem ter visto o triângulo pitagórico. Já? O triângulo 3, 4, 5, ele é um triângulo base, que o teorema de Pitágoras funciona, e que você pode achar vários outros triângulos equivalentes a ele. Já? Já tinha visto, né? Pronto. Que você pode construir vários triângulos equivalentes a ele, fazendo o quê? Multiplicando todos os membros todos os lados, né, desse triângulo por uma única constante. Então, por exemplo, 5 vezes 2, 4 vezes 2, 3 vezes 2, aí eu crio um novo triângulo equivalente a esse, só que maior. Então, essa regra que a gente está fazendo aqui é exatamente essa regra que eu faço aqui. Eu multiplico todo mundo. Agora, por exemplo, se eu multiplicar só 5 vezes 2, aí já furou. Não é uma equivalência. É a mesma coisa que eu chegar aqui e só subtrair esse lado aqui, que teoricamente é o que interessa, né, por 5. Eu tenho que fazer sempre nos dois lados. Aí, voltando, né? Então, ó, pode multiplicar ou dividir os dois membros de uma inequação por o mesmo número K, né? E sempre no sentido da desigualdade. Aí tem que lembrar desse detalhe. Se vocês multiplicarem por uma constante positiva, mantém o sinal. Se for uma constante negativa, aí inverte o sinal. Só esse detalhe. Então, aqui, ó, tá bonitinho, ó, mantive o sinal. Agora, quando vem para cá, ó, o 5x está negativo. Aí eu preciso multiplicar por menos 1, como é uma constante negativa, eu inverto o sinal. Então, ó, aqui estava menor, virou maior ou igual. Só essa a diferença, tá bom? Pronto. Eu repeti o slide aqui.
Agora a gente vai para uma inequação aqui. Essa aqui, eu gostaria que vocês, ou quase todos, me tentassem achar uma solução dessa equação, dessa inequação. Qual é a solução, na verdade? Isso foi uma questão que foi resolvida por um aluno, mas ela está errada. Eu quero que vocês tentem me dizer qual é o erro. O -5, professora. O que que tem o -5? Ah, não. Pera, só um instante. Não, errei. Peraí, vou ver aqui direito. Quer ver se vocês se animarem para fazer? O primeiro que me apresentar o porquê de a letra A e o primeiro que apresentar o porquê da letra B, uma ou outra, eu vou dar 5 pontos extras. Um ponto extra, contando a 10, tá certo? Se for contar 100 pontos, seria 10 pontos. Mas seriam os dois primeiros, tá bom? Um para cada letra. Valendo! Tô esperando. Tá, eu não vou ser tão cruel com vocês. Eu vou fazer um exemplo de uma inequação com esse formato. Professora. Oi. Eu pensei assim. Porque tem uns casos e em vez de colocar como caso, ele colocou entre parênteses? Seria esse o erro do aluno? Não. Eu ia dizer que era porque ele multiplicou o x menos 1 de um lado, mas não multiplicou do outro. Pode ser. É uma resposta. Porque a questão do postulado ele fez de um lado, mas não fez do outro. Então, Ele só passou para lá. Isso. Vai querer fazer a B? eu? Sim. Se ninguém falar a B, você vai ganhar 20 pontos. Não precisa de ponto não, professor. Não, mas eu disse que ia dar o ponto. Essa é uma das soluções. Se alguém achar uma saída diferente... Pronto, deixa eu ver aqui se eu encontro a solução. Tá, se alguém achar outra solução... Ô, professora? Oi. Oi? Pode falar. No caso aí, eu posso dizer que existe uma restrição nesse denominador que ele tem que ser diferente de zero. Não é isso? Tá bem. Então seria x pertence aos reais, tal que x diferente de -1? Não, diferente de 1? A senhora tirou, professora. Coloque aí. Sim, tá, foi mal, porque eu fui olhar quem estava falando. Que meu leitor do chat desapareceu. Brincadeira, Rodrigo. Vai lá, continue. Pronto. Quem tá falando é o Anderson, viu? Ah, tá, pensei que tinha sido Rodrigo. Não, eu só falei a questão do x menos 1. Tá. Diz, Anderson. Aí sim, aí... É Anderson, né? É isso.
Tá. Que agora eu confundi as vozes, eu fiquei com medo. Vá, pode dizer. A restrição do denominador é que tem que ser diferente de zero. E... Tá. No caso aí, professora, daria para a gente fazer um estudo do sinal, né? Estudo do sinal. E o que mais? Deixa eu ver aqui. Só um momento, professora. Se ninguém não resolver daqui Tá. para lá. Você falou bem no estudo do sinal, viu? Foque nisso. Deixa eu dar uma dica para vocês. Ó. Como é que a gente faz? Cadê? Voltei demais. Como é que é o formato? Cadê? Cadê? Tinha um que eu dei a função. Aqui. Como é que é o formato, basicamente, da função para a gente fazer o estudo do sinal? O que a gente tem que analisar aqui? No estudo do sinal, como é que é o formato da pergunta aqui? É para Y o quê? Y Para igual a y zero, né? igual a 0, x é igual a 2. Para y maior que 0, x maior que 2. E para y Pronto. menor que 0, x menor que 2. Pronto. Vocês estão vendo que a pergunta é sempre envolvendo o que do lado direito? Em relação ao Y. O sinal de igual, O maior ou zero, né? menor. O zero. Sempre ele está perguntando assim, ó. Y igual a zero, Y maior que zero, Y menor que zero. Ele não pergunta Y maior que 2, entendeu? Pensem nesse raciocínio. Aí agora, ó. Deixa eu ver para frente. Quando você tem aquele negócio no formato da função que eu estou perguntando, que é a fraçãozinha menor que 5, ela está nesse formato, tá? Com duas funções, mas você vai ter que fazer sempre no formato parecido com o do estudo do sinal. Ou seja, deixar sempre todo mundo de que lado? No início da função. Professora? Oi. Eu fiz duas retas. Eu primeiro peguei o numerador da fração e fiz assim, 2x mais 3 maior que zero. Porque para essa fração ela ser maior do que 5, obrigatoriamente, o 2x mais 3 ele tem que ser maior do que zero. Tá. Eu fiz aqui isso aqui. Eu resolvi essa inequação, 2x mais 3 maior do que zero. Aí ficou x maior do que menos 3 meios. Aí deu a minha primeira reta. E para o denominador, esse denominador ele não pode ser zero.
Então, o x também ele tem que ser diferente de... Ele tem que ser diferente de 1. Ele não pode ser 1, correto? Certo. Aí eu peguei a interseção da reta de cima com a reta de baixo, a interseção, e eu cheguei na solução que o x ele tem que ser menor do que 3 meios. Menor que 3 meios. Não, menor do que menos 3 meios. Menos 3 meios. Isso. Vamos lá. Ou seja, x tem que ser menor do que menos 1,5. Vamos substituir. Menos 2, por exemplo, né? Menos 2 mais 3 vai dar 1 sobre menos 3. Isso Tá em outro slide, professora? Tô, porque eu ia explicar isso aqui. Deixa eu explicar logo isso aqui antes de falar da conclusão de antes. Ó, uma coisa que vocês devem avaliar numa inequação, ela tem que estar sempre nesse formato aqui, ó. Menor ou igual a 0, maior ou igual a 0, ou maior do que 0, ou menor do que 0. Tem que estar 0 aqui desse lado, antes de começar a resolver uma inequação. Pensem assim. Aí agora vamos para cá. Chegando. A gente falou em 1,5, né? Vamos fazer o teste. Então, menos 2 mais 3 dividido por menos 2 menos 1. 1,5. Não, estou substituindo menos 2 porque não tem que ser um número menor que menos 1,5? Isso. Não é isso? Pronto. Menos 2 mais 3, isso aqui vai dar 1. Menos 2 menos 1, isso aqui vai dar menos 3. Menos 1/3 é menor do que 5. Já furou. Pensem nisso que eu falei a vocês. Para resolver uma inequação, inicialmente ela tem que estar nesse formato, ó. Num desses formatos aqui, ó. 0 do lado direito. E aqui tá como? Posso falar, Assim. professora? Pode. Não sei aqui, vou falar só o que. Tipo assim, na parte de baixo aí, se x for menor que 1, vai dar errado. Então, x tem que ser maior que 1. Porque senão, se a subtração aqui embaixo for igual a 1 ou menor que 1, vai dar uma divisão por 0 ou um número negativo. Certo. Aí tem que ser, eu acho. Ai, pera. Mas se for negativo embaixo e em cima for negativo, ele fica positivo, aí dá certo. Eu acho que tem que trazer esse 5, né, para antes do sinal e colocar o maior que 0. Traz o 5. Vai lá, continua, Célio. Não fale mais nada, não, senão você entrega a sua questão. Tenta fazer a conta. Mas você já respondeu a letra A. Esse é o motivo dela estar errada. Agora pronto, aí agora faz, né? Maior que resolve agora, faz a solução agora, com o 5 antes do sinal, que no caso ele vem menos 5, né? Uhum. Com o denominador 1, aí faz aquela... esse meio pelos extremos? Ou eu poderia... Não pode simplificar, não, assim, professora, fazer 2 com x embaixo, ficar x, e 3 menos 1 ficar 2? Na verdade, você vai ter que usar... fazer o MMC, né? Porque você tem uma fração com 5 boiando. É verdade. Então, no caso... Mas já foi bem. Professora? Já foi a primeira, Célia. É Célia, né, que falou? Professora. Foi. Estou reconhecendo agora. Então, 10, você já acertou a letra A.
Célia, me manda um zap. Professora, meu ponto extra. Professora. Senão vou esquecer, viu? Ok. Falta ver. Professora? Oi. Kessia, ela colocou um bocado de soluções aí no chat. Continue, Kessia. Tá bem. Oi. Professora, eu cheguei na solução aqui. Eu peguei, pronto, eu trouxe o 5 para o membro da esquerda da equação. Aí depois eu fiz todo o processo de MMC. Aí fiquei com a fração menos 3x mais 4. Você quer apresentar a sua tela? Dividido por x. Fica melhor para a gente ver. Quer? É porque ela tá meio bagunçada aqui o caderno. Ah, tá. Professora. Oi, professora, Célia. o resultado é x menor que 4 sobre 3? Você fez esse valor. Vamos lá, vamos fazer o teste. 4 sobre 3, isso vai dar quanto, meu Deus? – 1,33. Vamos pegar o número menor, foi, Célia, que você disse? Foi, porque ficou assim, menos 3x maior que menos 4. Aí eu fiz a multiplicação por menos 1, aí inverti o sinal, aí ficou 3x menor que 4. É x menor que 4 sobre 3. E onde é que foi parar o denominador? Eu fiz o meu pelos extremos antes. Eu ficou 2x mais 3 menos 5x mais 1. Mas se você fizer maior que 0. Certo. Se você fizer 2x menos 3 com meio pelos extremos, né? X menos 1 vezes 5? Foi isso que você fez? Foi. Você fez a mesma solução que a questão, tá aqui, ó. Tá vendo? Ele fez meio pelos extremos. Ele fez x menos 1 vezes 5. Essa solução é a errada. Mas, no caso, ele encontrou um número 8, eu encontrei um número 4, porque quando eu passo tudo para o primeiro membro, o 3 e 1 vai ficar positivo, aí vai somar. 3 mais 1 vai dar 4. Mas de onde vai sair esse 1, se você tem que fazer a multiplicação de 5 vezes x e 5 vezes 5? X menos 1. 5 vezes 1. Saiu de x menos 1. Então, 5 vezes x, 5x. 5 vezes 1 dá 5, não dá 1. Para ficar 3 menos 1. Achamos uma segunda solução errada. Vou fazer de novo. Professora, a minha solução deu a seguinte. 1 é menor do que x e x menor do que 4/3. Então, x está nesse intervalo. Entre 1 e 4/3. 8/3, professora. 8/3, o de Kessia deu 8/3, né? Kessia, qual foi a parte que você fez? Você pulou uma etapa, né? Você já chegou na solução final. Explica aí como você chegou nesse 1 menor que x menor que 8/3, e Anderson também. Porque eu acho que Anderson deve ter esquecido a mesma coisa que Célia. Porque virou um 4/3. Vai, Kessia, fala o teu. Vou escrevendo aqui, professora. Só um minuto. Hoje eu não vou fazer a chamada, viu, pessoal? Aí você vê se é isso mesmo, tá? Tá. Anderson e Kessia, manda uma foto para o meu zap da solução, porque eu vou resolver a questão. Aí já fica garantido o que vocês fizeram.
e a gente descobre se tá certo ou não. Pode ser? Eu acho que não vai dar tempo de Kessia digitar, não, porque é grandinho. Vou fazer, tá? Lá vai. Ó. Pior que é verdade, é grande. É grande. Manda a foto pro meu zap, que já fica valendo, tá certo? Nem se preocupe, seu ponto tá dado. Aí você bota assim, professora, meu ponto. Tá certo. Cobro mesmo, viu? Cobre. Anderson também. E o Elton não foi também? Porque foi outra pessoa que falou no começo, que foi bem também na resposta. Ó, gente, primeiro Célia passo... também. Foi, Célia também ganhou. Foi Anderson. Foi Anderson? Não, foi Rodrigo. Rodrigo ganhou um ponto, eu ganhei um ponto, Kessia ganhou um ponto e Anderson ganhou um ponto. Pronto. Então, pronto. Todo mundo manda aí o débito para mim no zap, para eu não esquecer, tá bom? Podem cobrar. Cobre na cara lavada mesmo. Professora, E Yasminha dizia a solução dela também para ganhar um ponto. Ela não conseguiu dizer. Tá. Yasmin também. Bota assim, professora, pague meu ponto. Vamos lá. Gente, toda vez que vocês virem uma inequação que tiver alguém diferente de zero do lado direito, vocês têm que tirar ele do lado direito. E a forma de retirar não é multiplicar meio pelos extremos, principalmente se for uma fração. Isso aqui é o que a gente chama de inequação quociente, tá bom? Então, o que a gente vai fazer? Ó, vou passar o 5 para o outro lado, que nem Célia falou. Pronto. Por enquanto, tá resolvido o problema. Agora aqui é zero, certo? Feito isso, vocês vão fazer um MMCzinho aqui, multiplicando x menos 1 por 5. Aí vai ficar assim, ó, 2x menos 3 sobre x menos 1. Aí o menos, tá bom, disso aqui, é 5 vezes x menos 1. Só que vocês têm que repetir o denominador, porque isso aqui é um MMC, tá bom? Então, eu vou fazer o chuveirinho aqui. Aí fica assim, maior que zero. 2x menos 3. 5 vezes x vai dar menos 5x. Menos 5 vezes menos 1 vai dar mais 1. Desculpa, mais 5. E repete o denominador. Maior que zero. Aí, ó, 2x menos 5x, isso aqui vai dar menos 3x. Menos 3 mais 5, isso aqui vai dar 2. Pronto. Não pode cortar esse x menos 1. Por quê? Porque esse x menos 1 é o denominador, tá bom? Como ele é o denominador e não tem ninguém aqui desse lado com uma equação normal para a gente fazer o corte, o que eu vou fazer? Eu vou resolver fazendo estudo do sinal. Vocês que fizeram, chegaram até aí? Nesse papo. Oi. Ali, menos 5 vezes menos 1, não, é mesmo, é o 5 positivo, é isso. É, que susto. Aí, olha só, o que eu vou resolver? Eu quero que esse quociente aqui, ele seja maior que zero, tá bom? Então, existem dois casos, isso acontecer, ou os dois são positivos, ou os dois são negativos, tá bom? Aí ele vai dar maior que zero. Então, eu vou resolver separadamente essas duas. Menos 3x mais 2 maior que zero. Menos 3x melhor. Eu não vou nem resolver assim. Eu vou fazer o estudo do sinal. 3x, já que eu quero analisar isso aqui. 3x mais 2 igual a zero, né? Aí, menos 3x vai ser igual a menos 2. X vai ser igual a 2 terços. Aí, eu venho para cá, ó. 2 terços. E vou fazer aqui a raiz, ou seja, aqui é um y igual a zero. Esse gráfico aqui, ó, desculpa, essa inequação aqui, essa função aqui, é negativo. Então, o gráfico é decrescente, tá bom? Como o gráfico é decrescente, aqui é positivo e aqui é negativo. Ok? Agora, eu vou para a segunda parte. X menos 1 igual a zero, x vai ser igual a 1. 2 dividido por 3 é menor do que 1. Então, vem para cá. Aí, ó, isso aqui vai ser
o A positivo, então o gráfico vai ser crescente. Aí vai ser assim, ó, aqui é negativo e aqui é positivo. Aí vocês vêm para cá, ó. Só que tem um detalhe. Lembrem que esse ponto aqui, ó, ele tem que ser diferente de 1, por aquele motivo que Anderson falou. É o domínio da função aqui, dessa equação, isso aqui tem que ser diferente de 1, senão dá 0, tá bom? Aí, ó, negativo, positivo, positivo, aqui, ó, negativo, estão vendo? Então, desse pedaço para esse pedaço aqui, todo para trás é negativo. Aqui, ó, negativo, positivo, positivo. Agora eu vou fazer a solução. 2 sobre 3, 1. Ó, mais com menos, menos. Menos com menos, mais. Menos com mais, menos. Qual é o intervalo em que esse quociente aqui vai dar maior que 0? Menor que 2/3, entre 2/3 e 1, ou maior que 1? E aí? Aqui, ó, gente, tá Repita positivo. a pergunta, professora. Aonde é o intervalo que esse conjunto solução é maior que 0? Entre 2/3 e 1? Maior que Isso. 2/3 e menor do que 1. Perfeito. Pronto. Esse é o conjunto solução dessa inequação. Então, mistério resolvido. Sempre que vocês tiverem uma inequação, se for quociente, primeiro, sempre que vocês tiverem uma inequação, passa tudo para o lado esquerdo, para vocês ficarem sempre assim, alguma coisa maior que 0 ou menor que 0, para cair no estudo do sinal, tá bom? Feito isso, se for uma inequação quociente, vocês vão resolver o numerador só no estudo do sinal, depois que fizer os MMC que eu fiz aqui, né? Porque eu fiz o MMC aqui para virar uma única fração. Porque aqui está uma fração e um número inteiro. Não resolvo o meu problema ainda. Agora sim está resolvido. Aí, feito isso, vocês analisam o numerador como se fosse o domínio da função. Aí, igual a 0 e faz o estudo do sinal, né? Vê onde é positivo e negativo. Aqui a mesma coisa para o x menos 1. Feito isso, como é a inequação quociente, vocês querem que seja maior que 0, aí vocês vão fazer jogo de sinal. Porque positivo com positivo vai dar positivo e negativo com negativo vai dar positivo. Então, aqui, ó, vocês têm aqui, ó, mais e menos. Menos. Menos com menos, mais. E menos com mais, menos. Significa que a solução para esse caso aqui seria entre 2/3 e 1. Se o enunciado da questão não fosse assim, ó. O que mudava? O sinal? Só o jogo do sinal aqui embaixo, o que vocês iam extrair. Porque nesse caso a solução está aqui. Como ele está com o símbolo de menor, quando você passar o símbolo para cá, né, o 5 para cá, vai ficar sempre menor que 0. Então, o jogo do sinal, vocês iam procurar isso e isso. Então, a solução seria x menor que 2/3 e x maior que 1. Pronto, essa é a diferença, tá bom? Pronto. Não dá tempo da gente fazer mais nada. Próxima aula, se vocês quiserem, eu faço mais questões de inequação, porque ficou pouquinho, né? Sim. Né? É verdade, ficou pouco. Ficou pouco, pronto. Aí, próxima aula, eu faço inequação para vocês, tá bom? Aí, pronto, João Vitor confirmou aqui também. Aí, a gente trabalha com inequação produto, quociente e a inequação simples para vocês verem a diferença, tá bom? Professora, Oi. a senhora vai enviar o slide da última aula e dessa? É essa aqui. Falta ainda eu falar só de taxa de variação e resolver as questões de inequação. Aí, quando eu fizer essas duas últimas, ó, Antonina, aí eu envio. Porque Tá falta bom. ainda duas páginas. Mais alguma coisa, gente? Eita, mas a gravação continuou?
Eu acho que quando o último sair, gente, não fiquem na aula não, viu? Porque teve um dia desse que, acho que foi o Jean, esqueceu de sair, sei lá o que foi, e deu 2 horas de gravação. Continuou gravando. Pronto, pessoal. Eu queria que ficasse aqui na aula só os monitores de redação do projeto, tá bom? Quem não é, obrigada e até quinta-feira. E o pessoal que ganhou o ponto manda a cobrança para mim, tá bom? Eu não vou abrir hoje, só vou abrir quando eu for para o computador que eu boto o ponto, tá certo? Então, boa noite, pessoal. Boa noite, professora. Boa noite a todos. E Boa até noite. a próxima aula. Tchau. Tá. Vou abrindo aqui. Célia e Rafaela, tá certo? Ainda estão aí, né? Eu preciso que vocês aceitem. Estou. Pronto, eu preciso que vocês aceitem o convite para poder acessar a sala, tá bom? Yasmin ainda está na aula? Uhum. Pronto, então é Yasmin, Célia e Rafaela. Tinha mais alguém? Não, né? Não. Pronto. São 26 pessoas que fizeram o simulado, tá bom? Aí eu gostaria que vocês dividissem entre si, para ficar mais fácil, né? Então, o primeiro passo é o seguinte, deixa eu abrir aqui. Esse arquivo. Pronto. Essa aqui é a folha de redação do Enem, tá certo? Vocês já corrigiram alguma redação antes? Eu Não? já. Já? Eu já corrigi, já. Pronto. No molde do Enem, Célia, na verdade eu perguntei errado. Foi porque o ano passado eu dei aula de redação, aí eu sempre corrigia as redações e colocava as redações das minhas alunas e colocava para correção também nessas plataformas de correção online. Pronto, tá ótimo. Então, pronto, meninas. O ideal é que vocês, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês já vão vendo com Célia. Mas, basicamente, é isso aqui, ó. Vocês vão ver lá a folha de redação dos meninos feitas, e aqui é cada linha. Então, cada linha vocês vão analisar os critérios, né? As competências. E aqui estão as competências deles, né? A quantidade de erros e assim por diante. Ó. Demonstrar domínio da norma padrão da língua escrita, né? Se eles usam a escrita bem feita, com os aspectos gramaticais corretos, crase, pontuação, etc. Tenho tudo decorado isso aí. Hã? Tenho tudo decorado isso aí. Então pronto. Aí vocês vão avaliar isso aqui e avaliar o dos meninos. Como é que vocês vão acessar a redação deles? É muito parecido com o que eu abri agora. Vocês, quando tiverem acesso, no caso, só Yasmin tem acesso, Rafaela também agora. Falta só Célia. Vocês vão entrar... Professor, eu apertei lá no nome participar, naquele nome que aperta? Não, eu adicionei você, porque se você entrar para participar, você entra como aluna. Você tem que acessar seu e-mail e vai dizer assim, você recebeu um convite para entrar nessa sala como professor. Aí você aceita o convite e você fica aqui, ó, como professor, entendeu? Senão, quando você entra aqui como aluna. Aí, aluna, você não acessa isso que eu vou falar. Aí, pronto, o que vocês vão fazer? Vocês vão entrar aqui no mural, certo? Vir para o simulado, abrir a prova aqui, tá? Aí ele vai vir para cá, ó, certo? Aí vocês vão vir aqui, ó. Retomar a coleta de respostas somente editores. No caso, vocês são professoras, agora vocês têm acesso. Aí vocês vão vir aqui, ó, em respostas. Pronto. Aparece o mesmo molde que eu vi aqui o meu, tá vendo? Ó, das questões. Aí, o que vocês vão vir aqui, ó? Individual. Aí vai aparecer por e-mail. São 26 redações, tá certo? Aí, na verdade, uma pessoa vai ficar com redação a mais. Célia, se você não se importa... Quer dizer, quem tiver com mais
mais paciência de fazer, vai fazendo, tá bom? Fica com a redação a mais. Aí vocês vão descer, aqui é todo o simulado da pessoa, aí vocês vão descer aqui para o final, ó. Cadê? Tá no meio do simulado. Acho que é depois da 45. Tá aqui, pronto. A proposta de redação, tá certo? Aí, o que vocês vão fazer? A pessoa... Vocês vão olhar aqui, né? Por exemplo, a pessoa não anexou. Tá vendo? Essa pessoa aqui, ela não anexou a redação. Aí, vocês vão botar 0. Vem aqui, digita 0, salvar, certo? Sempre bote salvar aqui embaixo, senão acontece, e confira se ficou mesmo, senão pode ser que fique tipo aquele formato que ficou o meu, né, que cancelou, né, tudo. Aí, deixa eu vir para a próxima. É bem chatinho de se fazer. Vamos descer aqui, 45. Eita, foi demais. Ixi, parece que... pouca gente adicionou a redação. Então, vai dar menos trabalho do que o que vocês... Espera aí. Estranho. Deixa eu ver se isso aconteceu com mais alguém aqui. Professora? Oi. Tu voltou, Tati? Professora? Oi, Tati, pode falar. Oi, eu voltei. Meu computador aqui deu um bug aqui, aí eu tive que reiniciar ele todinho. Então, vou parar a gravação, né? Pode parar, pode. Porque essa parte é só das meninas. Ah, meninas, tá aqui, ó. Já vi que pouquíssimas pessoas, só foram 11 redações, tá bom? Então, melhorou mais a situação de vocês. Deixa eu ver se aqui vocês conseguem acessar a folha de correção. Não.